Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Hoje estamos aqui reunidos para mais um culto, amém? 6 de setembro de 2020, vai ficar na história, né, meus irmãos? Em plena pandemia, desde março, mas nós confiamos em Deus e que em breve estaremos todos reunidos aqui no templo novamente para louvar e glorificar ao Senhor, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em Josué, no livro de Josué, capítulo 22, nós vamos ler o versículo 5. Abra então a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 22, versículo 5, e diz assim a palavra do Senhor: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos e vos acheguei a Ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amém? Então essa é a palavra de Deus em que eu quero que você guarde no seu coração para hoje. Amém? Ame ao nosso Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, se achegueis a Ele e sirva a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Eu falo isso, meus amados irmãos, porque nós temos que nos fortalecer nesse tempo de pandemia, desse tempo em que nós não podemos nos reunirmos aqui no templo, nos nossos cultos, né? Se nós não nos fortalecemos na palavra, na leitura, na oração, a gente começa a desanimar. E nós não queremos que você faça, que aconteça isso, nem comigo e nem com você. Então fique firme, guarde essa palavra, ame mais a Deus, ande em todos os seus caminhos, procura guardar no seu coração a palavra de Deus que nós temos pregado e que vocês têm ouvido quase que todos os dias de manhã, né? O nosso café da manhã junto com o pastor Roberto. Então vamos ficar firmes, amém? Vamos então vamos orar para dar início a esse culto. Pai querido e Pai santo, eu quero louvar a Ti e glorificar o Teu santo nome, Deus. Agradecer por esse tempo, por esse momento em que nós podemos, mesmo separados, mas estarmos juntos no mesmo propósito, juntos em espírito, Te louvando, Te adorando e glorificando o Teu santo nome. Agradeço a Ti, Deus, por todo o Teu cuidado com a Tua igreja, com as famílias da igreja, com cada pessoa, Senhor, com cada irmão, irmã, com cada amigo que nos assiste e que a Tua palavra tem chegado até eles. Te louvamos por isso. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê força, nos fortaleça todos os dias, para que consigamos passar por essa situação, mas lá na frente, olharmos para trás e vemos que o Senhor em todo o tempo cuidou de cada um de nós. Obrigado, Deus, por isso nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos, nós vamos então ouvir agora um especial para o nosso grupo de louvor e em seguida nós retornamos então com a palavra do Senhor que será entregue a nós através do pastor Roberto. Que Deus nos abençoe e que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.
as riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Glória a Deus. Conforto, comunhão, mas principalmente liberdade. São alguns dos privilégios aos quais temos acesso em nossas igrejas no Brasil. Somos livres, não precisamos ter medo. Infelizmente, essa não é uma realidade para todos os cristãos. Hoje, ainda existem pessoas que perdem a sua vida por causa da fé em Jesus. Coreia do Norte, a nação mais fechada do mundo para o Evangelho. Oficialmente declarada uma república socialista, ela é, na verdade, uma ditadura hereditária. O governo do país é seguidor de uma ideologia própria. O atual líder, Kim Jong-un, exige fidelidade absoluta de todos os norte-coreanos ao governo e aos seus líderes. Para reforçar seu poder, ele aposta na força militar, que conta com mais de 1 milhão de soldados, o quarto maior exército do mundo. Não existem atividades de liberdade religiosa na Coreia do Norte. O governo patrocina alguns grupos para criar uma ilusão de liberdade. Mas os cristãos são perseguidos pelas autoridades e proibidos de expressar a sua fé. Esse cenário coloca a Coreia do Norte em primeiro lugar há 16 anos como o país mais perseguidor aos cristãos do mundo. Aqueles que são descobertos são levados à tortura e prisão. Estima-se que mais de 50 mil cristãos encontram-se em campos de trabalhos forçados, onde enfrentam maus tratos, isolamento e fome. Possuir uma Bíblia ou evangelizar pode levar à morte.
e gerar consequências para familiares em até 3 gerações. Essa é a nação mais difícil para um cristão viver. Apesar disso, existem cerca de 300 mil cristãos na Coreia do Norte. Sob constante perigo, eles continuam a orar e adorar a Jesus em secreto, determinados a permanecer fiéis até a morte. E nós podemos nos juntar a eles como um só corpo e fortalecê-los. No domingo da Igreja Perseguida, o Movimento Nacional de Oração da Portas Abertas, teremos a oportunidade de levantar um clamor e agir para transformar a realidade dessa nação. Queremos convidar você e a sua igreja a participar do DIP 2019. A partir de agora, começa o seu compromisso com os irmãos norte-coreanos. Boa noite, amados irmãos, amigos que nos assistem nessa noite. Hoje, 6 de setembro de 2020. Amanhã nós temos uma importante comemoração no nosso país. No Brasil, dia 7 de setembro tem uma grande importância histórica. Nesse dia, no ano de 1822, Dom Pedro I proferiu as famosas palavras independência ou morte, às margens do riacho Ipiranga, lá na cidade de São Paulo. Era o grito do rompimento da dependência política e econômica de Portugal. Quebrava-se o pacto colonial entre a metrópole e a colônia, e o Brasil estaria livre para vender matéria-prima às indústrias inglesas, e os ingleses eles venderiam aqui também os seus produtos sem a interferência da coroa portuguesa. Em dezembro desse mesmo ano de 1822, Dom Pedro I ele passaria então de regente comandado por Portugal a imperador coroado pelo próprio Brasil. E muitos interesses estavam em jogo. Aquelas palavras, no entanto, ficaram registradas e elas são lembradas sempre que se aproxima o dia 7 de setembro. Independência ou morte, foi esse o brado. Essa expressão passou a significar a busca pela liberdade, para tomar decisões e viver, ou então morrer em vergonha e subjugados. A autonomia, amados, passou então a fazer parte do nosso país. E a autonomia nem sempre é uma realidade possível ou boa. Quantas pessoas sonham com a liberdade, com a sua independência? Liberdade de sair e voltar a hora que quiser, de dirigir o próprio carro, de ter o seu próprio dinheiro, de fazer o que lhe dá na telha e aí por diante. Há crentes que também pensam que seria muito bom ter autonomia espiritual. E sem dúvida há um lado positivo de autonomia espiritual, que seria manter uma vida irrepreensível diante de Deus e diante dos homens, uma vida de autocontrole, uma vida de firmeza, mesmo em situações adversas. Isso é o lado positivo. O problema é que aquele tipo de autonomia então desejada, que leva as pessoas a fazerem certas coisas que podem torná-los independentes, inclusive de Deus e da sua igreja, é algo extremamente negativo, e muitos vivem dessa forma, de uma forma negativa e não de uma forma positiva, alegando autonomia, alegando a sua liberdade. Amados, todos nós dependemos do Senhor ou morremos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 8, e vemos o que diz a palavra de Deus. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra.
abundeis em toda a boa obra. Esse texto, amados, apresenta a nossa suficiência, baseada na dependência do Senhor. E pensando nisso, o nosso tema nessa noite será dependência ou morte. E não independência, mas dependência ou morte. Vamos pedir direção de Deus para isso. Pai, nós precisamos da Tua direção e rogamos ao Senhor que fale aos nossos corações e de cada um daqueles que estão nos ouvindo, que Teu Espírito tenha liberdade de trabalhar em cada vida, em cada coração, e que a Tua palavra, que não volta vazia, possa transformar os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não há, amados, como não depender de Deus. Nós somos eternamente dependentes de Deus em várias áreas da nossa vida. De que maneira nós somos dependentes então do Senhor? Eu gostaria de apresentar nessa noite 3 maneiras pelas quais nós somos dependentes do Senhor. A primeira delas é que dependemos da graça do Senhor. A graça do Senhor é aquele favor, aquele presente que nós não merecemos. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, tão conhecido nosso, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé ou por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Deus nos ofereceu o presente da graça salvadora em Cristo Jesus. Por Ele nós tivemos o privilégio de sermos reconciliados com o Pai, diante do pagamento de todos os nossos pecados. Cristo Jesus na cruz do Calvário pagou o preço de todos os nossos pecados. Pelo sangue de Cristo vertido na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. E é isso que diz 2 Coríntios 5,18: e isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amados, essa graça nos foi concedida sem custo algum da nossa parte. Nós não pagamos absolutamente nada, porque Cristo pagou toda a nossa dívida. Nada pagamos e nada poderemos ou poderíamos pagar. Não temos condições para isso. A graça do Senhor, ela foi e é suficiente para pagar os seus e os meus pecados. Não vem dos homens e nem tampouco das obras dos homens, daquilo que fazemos. Não merecemos nada da parte de Deus. É uma graça suficiente porque vem do próprio Deus para cada um de nós. E diz-nos a palavra que essa graça nos tornou justos, justificados perante Deus. Nós fomos declarados justos por causa de Jesus Cristo. Não há mais, amados, registros daqueles nossos pecados, porque eles foram perdoados. Então não existe mais registro, foi tudo deletado. Deus pagou a nossa conta. Hebreus capítulo 8, versículo 12 diz: porque serei misericordioso para com as vossas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Ao sermos alcançados pela graça do Senhor, não há mais registro sobre os nossos pecados perante o próprio Deus. Mas a graça do Senhor nada tem a ver com os nossos valores ou com os nossos méritos pessoais. Somos declarados justos por causa da propiciação de Cristo, de um ato divino. A palavra propiciação literalmente é a ideia de aplacar, de acalmar a ira de Deus. O sacrifício de Jesus aplacou a ira de Deus contra nós. Por causa de Cristo, a ira de Deus não foi derramada sobre nós e fomos então declarados justos. Fomos justificados pela graça, por meio da fé, através do sangue de Jesus. Romanos 5, 18 e 19, aliás, versículo 1, 18 e 19, diz o seguinte, Romanos 5, 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue,
seremos por Ele salvos da ira de Deus, a propiciação dos nossos pecados. Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça, o favor, o presente, aquilo que nós não merecíamos, sobre todos os homens para a justificação da vida. A graça do Senhor, amados, ela é suficiente para cada um de nós. Sem a graça do Senhor, continuaríamos espiritualmente mortos, condenados. Portanto, ou aceitamos a dependência da graça de Deus, ou então teremos a morte eterna. Guarde isso, você que está me ouvindo agora. Ou nós aceitamos a dependência, vivemos debaixo da dependência de Deus, ou então nós teremos a morte eterna. É uma escolha que nós fazemos. Dependemos da graça do Senhor para sermos salvos, para sermos salvos da condenação, para sermos salvos do inferno. Precisamos dessa graça, desse presente de Deus, e você precisa aceitar esse presente, reconhecendo que você é pecador e que precisa de Cristo, que depende dele, porque a sua independência te levará à destruição e à morte. Louvado seja o Senhor pela sua maravilhosa graça. Nós cantamos um hino que diz isso: maravilhosa graça, maior do que o meu pecado. Que bênção é podermos receber de Deus essa graça maravilhosa. Em segundo lugar, nós dependemos da misericórdia do Senhor. Primeiro, dependemos da sua graça. Em segundo, dependemos da sua misericórdia. Além da graça, então, que nos leva à salvação, nós dependemos inteiramente da misericórdia de Deus para continuarmos vivos cada dia que o Senhor nos der nesse mundo. O que seria de nós sem a misericórdia do Senhor? Sem a misericórdia de Deus? Misericórdia é uma palavra composta de dois radicais: misérias mais córdia, de onde vem a palavra coração. Ou seja, misericórdia é sentir as misérias do outro em seu próprio coração. É olhar para a miséria das pessoas em seu próprio coração. É ato de solidariedade, de compaixão pela desgraça, pelo infortúnio alheio. Foi assim que Jesus viu as multidões como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor, e diz que ele teve grande compaixão por cada uma delas, olhando para a miséria não apenas física, material, mas principalmente espiritual. É um ato de misericórdia de Deus em nosso favor, em seu favor, sem que houvesse qualquer responsabilidade de compaixão ou de favor. Deus se oferece a nós com a sua misericórdia, a sua imensa misericórdia. Ele não nos deve nada, não há nenhuma responsabilidade da parte de Deus para conosco, mas Ele tem misericórdia, não somente pelo fato de Deus sentir em seu coração os nossos pecados e a nossa miséria, mas por vir em nossa direção e nos buscar. O Filho do Homem veio buscar aquele que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar os pecadores. Ele nos amou primeiro. Ele veio em nossa busca, Ele veio em nossa direção. Não fomos nós que nos direcionamos a Deus, mas Ele veio a nós. Embora salvos, amados, muitas vezes nós nos tornamos pessoas insensíveis. Ao longo do tempo da vida cristã, pare para olhar para a sua vida. Você, meu amado irmão em Cristo Jesus, ao passar do tempo, muitas vezes nos tornamos endurecidos, insensíveis, como crianças manhosas, brigando por qualquer coisa, como crianças sujas, que precisam ser lavadas o tempo todo. Embora a misericórdia divina vem e nos alcança
Em seus ternos braços, o Senhor então nos acolhe. A misericórdia de Deus nos acolhe diante dessas situações tão adversas da nossa vida. O que seria de você? O que seria de mim se não fora pela misericórdia de Deus? O que já teria acontecido na sua e na minha vida se não fosse a misericórdia de Deus? Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, a palavra do Senhor diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sem as misericórdias do Senhor, seríamos consumidos a cada nascer do sol. Dependemos da misericórdia de Deus, dependemos da misericórdia divina, ou então morreremos. Graças a Deus pela sua misericórdia dispensada a cada um de nós todas as manhãs. Dependemos da graça de Deus, dependemos da misericórdia de Deus, e em terceiro lugar, dependemos do socorro de Deus. Graça e misericórdia são expressões da maravilhosa operação de Deus em nosso favor. Já seriam suficientes para entendermos o quanto nós dependemos de Deus. No entanto, amados, Deus vai além, agindo ainda em nosso socorro por diversas vezes. Dependemos do socorro divino, dependemos do socorro de Deus. Salmo capítulo 121, versículos 1 e 2 dizem: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você poderia se lembrar agora, nesse exato momento, quantas vezes você clamou e Deus te socorreu? Quantas vezes você clamou e Deus te socorreu? Você poderia pensar nisso agora, você poderia lembrar, responder essa pergunta? Quantas vezes sequer clamamos a Deus e na sua presciência Ele veio em nosso socorro? E talvez nós nem saibamos isso, nem tenhamos conhecimento disso, mas Ele estava ali para nos socorrer. Pedro, amados, quando ele afundava no meio do mar, após tentar andar por sobre as águas, clamou a Jesus e imediatamente Jesus o socorreu. Mateus capítulo 14, 29 e 30, ele diz o seguinte: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E o que o Senhor fez? O socorreu imediatamente. O socorreu imediatamente. Versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus estendeu a sua mão e levantou Pedro do fundo das águas. Pedro agora estava seguro nas mãos do Senhor, seguro, tranquilo. Quantas vezes ainda o Senhor precisará tirar você do fundo do mar e ainda acalmar os ventos ao seu redor, para que você então reconheça e veja o poder e o socorro divino agindo em seu favor? Quantas vezes isso ainda vai precisar acontecer para você reconhecer a Deus na sua vida? Pare para pensar um pouco. Quantas vezes é necessário o Senhor agir na sua vida? E você muitas vezes sem responder positivamente ao Senhor. Não há como não dependermos do socorro do Senhor, meus queridos. Ele conhece as nossas fraquezas,
Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas dores, as nossas tentações, os nossos pecados, as nossas opressões espirituais. Ele conhece cada situação da sua e da minha vida. Não passa nada desapercebido aos olhos de Deus. Ele sabe de todas as nossas tribulações, Ele sabe das nossas doenças, Ele sabe das nossas aflições, Ele sabe talvez do seu desemprego, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe da sua falta de dinheiro, Ele sabe do seu desânimo, dos seus conflitos. Ele conhece todas as coisas e Ele estará sempre pronto a vir em seu e em meu auxílio, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, Ele conhece, porque viveu na carne cada uma das situações que você e eu vivemos. Ele conhece. E ainda nós temos a bênção de termos o Espírito de Deus, que nos ajuda a pedir, que nos ajuda a clamar, mesmo quando nós nem sabemos como nos achegar ao trono de Deus, como aquele publicano que apenas clamava pela misericórdia: Senhor, sou um pecador, não sei nem como chegar à tua presença, não sei nem o que pedir. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos ajuda então a nos colocarmos diante do Senhor, e Ele conhece, reconhece e se compadece de cada uma das nossas necessidades. Queridos irmãos, amigos que nos ouvem, dependemos do socorro divino em nossas vidas pessoais, dependemos do socorro divino em nossa família, em nossos negócios, no nosso trabalho, no lazer, na saúde, na vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida, nós dependemos do socorro de Deus. Não é maravilhoso demais sabermos que nós podemos contar com o socorro do Senhor? Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como é bom sabermos que Ele está lá, pronto a nos ouvir, que Ele habita em nós através do Espírito e nos ajuda em todas as situações. Dependência do socorro divino ou morte? O que você escolhe? Prefere depender do Senhor e fazer a sua vontade, ou depender de você mesmo e caminhar para a condenação e a morte? O distanciamento eterno de Deus. O que prefere? Dependência ou independência de Deus? Louvado seja o Senhor, queridos, pelo socorro sempre presente na hora da angústia. Louvado seja Deus por isso. Portanto, dependemos da graça de Deus, dependemos da misericórdia de Deus, dependemos do socorro de Deus. Não há como depender, amados, apenas do nosso dinheiro, da nossa capacidade, da nossa saúde, do nosso poder. Não basta. Ou dependemos do Senhor, ou certamente morreremos. Salmo capítulo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Não confiamos em coisas, confiamos no Senhor. Não confiamos em governos, não confiamos em moedas, confiamos no Senhor, o nosso Deus. Dele sim nós podemos depender, nele sim nós podemos confiar. As suas palavras não são vazias, as suas palavras não são promessas vãs, porque Ele é fiel e é verdadeiro. Diante de tantas dependências do Senhor, como deve ser o nosso relacionamento com Ele? Como é o seu relacionamento com Deus? Como está? O nosso relacionamento, amados, com Deus não deveria ser tão somente por causa das nossas dívidas pagas,
mas deveria ser um relacionamento de gratidão ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós o amamos. Porque nós o amamos. Embora saibamos que Ele nos amou primeiro, eu desejo amá-lo mais e mais por toda a minha vida. E você? Qual é o seu sentimento para com aquele que tudo fez por você? Para com aquele que morreu na cruz do Calvário por você? Por aquele que deixou a glória e veio a esse mundo e pagou pelo meu e o seu pecado? Qual é o relacionamento que temos com Ele? Qual é o sentimento que temos para com Ele? Não sei quanto a você, mas eu admito que dependo dele sim. Dependo total e exclusivamente do meu Deus. Dependo da sua graça. Dependo da sua misericórdia. Dependo do seu socorro, porque senão eu morro. Não tenho desejo de ser independente de Deus. Desejo depender do meu Deus mais e mais a cada dia. Qual é o seu desejo? Qual é o seu sentimento? Amanhã vamos relembrar independência ou morte. Mas eu gostaria que você e eu lembrássemos: dependência é muito melhor do que a morte. Depender do Senhor nos traz vida e vida em abundância. Depender do Senhor nos traz vida eterna. Portanto, abra o seu coração para Jesus e reconheça-o como Senhor e como suficiente Salvador para a sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que Deus abençoe a sua, que Deus abençoe as nossas vidas. E se você precisar de alguma espécie de ajuda espiritual, no final desse vídeo tem os telefones, tanto o meu como do pastor Dalton, e você pode conversar conosco e nós vamos ajudá-lo nessa caminhada. Mas entregue o seu caminho ao Senhor. Grite hoje, não espere amanhã. Dependência no Senhor, é isso que quero para a minha vida. Que Deus nos abençoe. Pai, te agradecemos pela tua palavra que é tão preciosa aos nossos corações. Nos ajuda aquele que nos ouve nessa noite a reconhecer que precisa depender do Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu socorro, para que possa viver. E assim, ó Deus, enquanto há tempo, abra o seu coração e abra a sua vida, para que o Senhor possa reinar nela. Oramos agradecidos pela tua palavra que não volta vazia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e tenham todos uma boa semana na graça e na paz do Senhor. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Que mensagem recebemos nessa noite, né? Que mensagem? Dependência ou morte? O que você vai escolher, né? Louvado seja Deus pela mensagem, pela palavra que nós ouvimos, e eu tenho certeza que você foi grandemente fortalecido com a mensagem dessa noite, que ela tenha falado realmente no seu coração. Amém? Obrigado, pastor Roberto, que Deus nos abençoe a todos com esta mensagem maravilhosa. Amados irmãos, nós estamos então encerrando o nosso culto, lembrando aos irmãos do café da manhã que nós temos participado todas as manhãs de segunda a sexta através do Facebook, né? Café da manhã, café da comunhão, né? O pastor Roberto tem nos trazido e tem sido muito edificante. É difícil começar o dia sem participar daquele momento tão gostoso. Você que não está participando está perdendo. Entra lá, assista, que você vai ver o quanto que isso vai fazer bem para a sua vida. Amém? Irmãos, só lembrando então dos nossos missionários, né? Dos nossos dízimos e ofertas. No final do culto tem os slides com os números das contas aqui de Curitiba e também da igreja de Balsa Nova.
fazendo os depósitos, mandem o canhoto do depósito ou informe a tesouraria, tanto da igreja daqui quanto da igreja lá de Balsa Nova. Amém? E que Deus abençoe a todos. Encerramos então nessa noite o nosso culto. Eu quero encerrar fazendo uma oração, e como nós estamos no mês de aniversário da igreja, eu quero orar considere a tua família na minha oração. Nos cultos de quarta-feira a gente vai estar orando por algumas famílias toda quarta-feira, né? Mas hoje eu quero pedir de uma forma geral pelas famílias da Igreja Batista de Curitiba e de Balsa Nova. Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos a Ti mais uma vez, agradecemos ao Senhor pela palavra que recebemos nessa noite, Deus. Louvado seja Teu santo nome, louvado seja Deus porque nós podemos ouvir o Senhor falar conosco. Eu agradeço a Deus por todo o Seu cuidado com cada família que frequenta a nossa igreja, cada família que tenha passado pela nossa igreja durante todos esses anos. São 34 anos de existência, são 34 anos levando a palavra de Deus. Nós Te louvamos, ó Pai, por esse trabalho que nunca parou, e Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo agora, nesse tempo tão difícil, nós continuamos firmes, louvando, glorificando, pregando a Tua palavra, levando a mensagem de salvação para aqueles que precisam, Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, e que nos dê, Senhor, uma semana cheia de bênçãos e cheia de graça. Oramos, ó Pai, pela nossa nação, oramos pelos nossos governantes. Eu peço as bênçãos do Senhor sobre o nosso presidente da República, sobre os ministros, sobre os deputados federais, estaduais, sobre os nossos governadores. Que o Senhor dê sabedoria a esses homens, ó Pai, que são escolhidos pelo povo para administrar a nossa nação. Que eles possam, Deus, ter pessoas servas do Senhor, pessoas que Te conhecem aos seus lados, para que possam orientá-los, e que essa nação também seja uma feliz nação, cujo Senhor é Deus. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar.
Hosana